Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Para enriquecer a aula, nós vamos dar continuidade, eu não sei se vocês lembram, né? Mas nós falamos até o capítulo 8, o final do capítulo 8, do livro de Apocalipse, é o que nós estamos abordando, falamos sobre os 4 primeiros selos, as 4 primeiras trombetas que foram tocadas, né? Se isso é de fato literal, não se sabe, possivelmente não deva ser, eu digo a trombeta em si, né? Mas eu digo na terra, as pessoas ouvirão, não é esse o sentido, tá? A perspectiva. As trombetas são os anúncios, né, daquilo que vai acontecer, né? E cada anúncio, de fato, as coisas vão acontecendo de forma parcial, como a gente aprendeu aqui, né? Terça parte das árvores, terça parte do mar, terça parte das fontes das águas, né? Então a gente sempre vê terça parte do sol, né? As estrelas, o juízo de Deus vindo de uma forma parcial, mesmo assim causando um impacto absurdo, né? Porque imaginem só, o alimento já está sendo escasso lá atrás, porque começou guerras, lembra dos cavaleiros lá, né, que representam, tá? Cada um lá, o amarelo, morte, né? Aliás, vamos na sequência aqui, deixa eu ver se eu lembro na sequência, estou puxando a memória, né? O branco, a falsa paz, aí vem o preto, o vermelho, que é a guerra, né? Simboliza a guerra, as guerras que se multiplicarão, mundial, na escala mundial, e isso vai acarretar fome, miséria, desemprego, violência, enfim, uma série de desdobramentos que a guerra causa. Consequentemente, vem o cavalo amarelo, né, um número absurdo de mortes haverá também, e aí vem o cavalo preto, que é a fome intensa, né, uma escassez. Então o mundo já está danificado por todos esses eventos. Esses são os cavaleiros lá, os 4 cavaleiros do Apocalipse, como é conhecido, né? E aí vem os selos. Esses selos, eles são os anúncios do que vai acontecer, tá? São os anúncios, a revelação, né? Vai se desdobrando aí a revelação falada para João. E as trombetas, elas são as execuções parciais dos juízos de Deus. A gente vai ver lá as taças, que é o que culmina mesmo, mas enfim. Então falamos, e essa é a situação da terra neste momento aqui. Aí a gente dá continuidade no capítulo 9, que vai falar da 5ª trombeta. Então a gente lê aqui, ó. E o 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela do céu, caiu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Antes que eu continue a leitura, os estudiosos, grande parte, talvez a maioria, né? Talvez não, a maioria, eles compreendem que aqui se refere ao próprio Satanás que cai do céu, tá? No sentido mais literal, que de fato ele é jogado na terra. Lá no capítulo 12 a gente vai ver também essa confirmação. É claro, eu quero chamar a atenção aqui, não é porque um símbolo, tá? No próprio livro, ele represente algo na passagem que em todo o livro, esse mesmo símbolo represente a mesma coisa. Vou dar um exemplo. Por exemplo, lá no capítulo 1, no verso 20, quando aparece lá, as estrelas estão na mão, na destra de Jesus, as estrelas lá não se referem a Satanás, nem aos anjos, né? Quando a gente vai lá para o Antigo Testamento, Gênesis 37, 9, há também lá uma representação de estrelas, quando o sonho lá de José, né, que vê lá as 11 estrelas se dobrando diante dele, representam homens ali, né, os seus irmãos no caso. Então as estrelas lá em Gênesis representam homens. Em Jó, capítulo 38, as estrelas, elas representam de fato anjos.
Então acho que deve ser verso 6, verso 7, não me lembro agora, não anotei aqui, tá? Mas J38, verso 6, verso 7, lá fala de estrelas, né? Que refere-se a anjos, seres angelicais. Aqui também se refere a não só a seres angelicais, mas ao próprio Satanás. Como eu disse, no capítulo 12, no verso 4 ao 9, aí vai ser claro, falando lá que é o próprio Satanás que é lançado na terra, né? Ele sabe que pouco tempo lhe resta, enfim. A gente vai chegar lá e depois vocês vão confirmar isso aí. Mas no verso 11 aqui, ó, no capítulo 9, quando a gente lê o verso 11, e tinha sobre si rei o anjo do abismo, em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion, que quer dizer destruidor, né? Tanto uma palavra quanto a outra só é de origens de idiomas diferentes, mas enfim. Então a gente percebe aqui, e segundo os comentaristas, eu acho bem coerente, que esse anjo aqui, ou desculpa, essa estrela aqui refere-se a um anjo. Não é a estrela, né, o astro lá que cai na terra literalmente, tal, mas é Satanás, que ele é autorizado, né, ele é enviado, ele é expulso definitivamente do céu, não tem acesso de forma nenhuma, e ele é jogado na terra aqui. Mas vamos na continuidade aqui do texto, ó. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e a fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Esses homens que têm na testa o sinal de Deus são aqueles do capítulo 7. Lembra dos 144 mil? Que eles são, não um número literal, mas é um conjunto, né? Ou é melhor, é um grupo grande de judeus, né? Falar das tribos e tudo mais, né? Nós lemos lá, passamos por lá. Então, esses homens foram marcados por Deus lá. Eles não sofrerão as consequências dessas ações demoníacas. Então, a gente vai ver nesse capítulo 9 aqui, aliás, aqui por diante, como vai se intensificar as ações de demônios sobre a terra. Agora, a ressalva que eu quero deixar aqui, eu quero fazer, é que mesmo que esses demônios, né, venham aqui para estar agravando a situação da terra, agindo diretamente, mas eles fazem isso sob a autorização de Deus. É Deus que está conduzindo e limitando. Na verdade, aqui a gente vai ver no verso 5 daqui a pouco, tá? É Deus que vai limitando. E olha como Deus decide, né? E ele guarda aqui um grupo específico. Eu acho interessante lá em Gênesis, quando a gente volta, desculpa, em Êxodo. A gente volta em Êxodo, quando a gente vê as pragas, né? E as pragas se assemelham muito ao que vai acontecendo aqui, lá através de Moisés, no Egito, que houve lá, por exemplo, escuridão no Egito, mas não houve na terra de Gósen, onde estava o povo de Deus lá, né, onde estavam os judeus. Houve tal juízo lá no Egito, mas lá nos judeus não havia. Então Deus vai direcionando. Tem um texto que agora me veio na mente, mas não me lembro exatamente onde é, né? Que a gente vai falando aqui, a gente vai construindo a aula na hora aqui, né, amados? Não é nem muito programado aqui. Lógico que eu li, estudei, pesquisei hoje, inclusive, também, mas tem coisa que vai vir na mente. Mas tem um texto que é bem interessante, não me lembro exatamente, depois se tiverem curiosidade me perguntem, eu dou uma pesquisadinha e dou a referência, mas diz que Deus, é lá em Pedro, tá? 1º ou 2 Pedro, Deus sabe livrar os seus fiéis, né, e punir as pessoas que de fato merecem, né, essa punição de Deus, tá? Então Deus é esse Deus justo, né? Esse Deus que no final da história, ele de fato vai separar o joio do trigo, como Jesus ensinou, né? Hoje ainda, a gente vê as consequências do pecado de uma forma quase que generalizada. Deus não tem pessoas blindadas, né? A gente percebe que hoje tem propósito de Deus na vida de algumas pessoas e tal, um propósito macro, né? Mesmo assim, essas pessoas não são blindadas por Deus, elas sofrem, como Jesus disse, o sol vem para todo mundo, justo e injusto sofre e tal, o ambiente é um só. Mas no final dos tempos aqui, há algo muito direcionado de Deus, né, e com um propósito bem definido também, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então só para a gente entender. Quando a gente vai lá em Ezequiel capítulo 9, né, para fazer esse paralelo do verso 4, tá? Lá em Ezequiel capítulo 9, verso 1 a 11, há também
essa ocasião onde Deus, ele envia, né, na visão de Ezequiel, ele envia um anjo para marcar, né, um grupo de pessoas lá de Jerusalém para proteger essas pessoas, porque viria uma destruição, né, pelo rei da Babilônia, onde mataria um monte de gente. E aí, de fato, algumas pessoas são preservadas e até levadas para a Babilônia cativas. Enfim, aquela história que a gente já sabe, ficam lá 70 anos, depois vem e reconstrói Jerusalém, né? Então, é também um juízo de Deus. A Babilônia, lá em Isaías, o rei Ciro, inclusive, é citado, né, depois para resgatar esse povo, etc. e tal. Mas o que a gente percebe, que eu quero pontuar aqui nisso, é que Deus é quem está conduzindo a história. Não é que as coisas assim vão perder o controle. Deus, de fato, está conduzindo, né? E como Deus usa Satanás, esse é um ponto que eu quero frisar aqui. Como Deus usa Satanás nesse processo. Até Satanás, ele é um servo de Deus. Martinho Lutero, o grande reformador, ele disse isso, né? Satanás é a mão esquerda de Deus. Ou seja, Deus também usa Satanás nos seus propósitos eternos, na sua soberania que nós não compreendemos, né? Então Satanás só está aqui na história ainda porque é um propósito de Deus, né? Também usando ele. Quando a gente lê lá no Antigo Testamento, 1 Samuel capítulo 16 ou 17, vai dizer, tem um termo lá muito curioso, né? Que um espírito mau da parte do Senhor vai atormentar Saul. Eu não sei se vocês já leram, já lembram, né? Mas o espírito mau da parte do Senhor, quer dizer, que anjo é esse, né? Que espírito é esse mau? Não é um anjo de Deus, fato. Nenhum anjo de Deus é mau, né? Mas é uma autorização de um demônio para atormentar Saul lá, tá? Como houve em Jó também. O livro de Jó talvez seja um dos livros do Antigo Testamento que mais nos clarifica isso, né? Quando Satanás foi pedir permissão a Deus, e Deus, inclusive, falou, não, tá bom, vai lá, toca nisso, nisso, nisso. Porém, a sua alma não. Então, olha como Deus, ele permite as ações demoníacas, mas põe uma limitação. Então, o demônio, ele não é uma força, não é um poder, não é um ser que age aleatoriamente nesse mundo, nessa existência. Tá? Satanás não faz o que ele quer, né? Ele não é um ser independente. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Isso inclui Satanás, os demônios e tudo mais que a gente puder imaginar e não imaginar, né? Que a gente chama no mundo visível e invisível. A Eliana chegou aqui também, amada. Se quiser entrar com a câmera, tá bom? Fique à vontade. Eu só vou colocar seu microfone no mudo aqui para evitar os ruídos, tá? Mas eu tô aqui sentindo do Senhor que a irmã chegou aqui. Não tô vendo, mas tô sentindo. Tô vendo o nome ali. Vamos lá, amados, amadas. Verso 5, né? Foi-lhe permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião quando fere o homem. Olha só, esses demônios que têm formatos bizarros, né? Depois a gente vai ver a descrição aqui, cabeça de mulher, cabelos de mulher, rosto de homem, cauda de escorpião, enfim, é uma imagem assim totalmente esquisita. E aí, mais um aspecto de gafanhoto, eles não são autorizados a danificar a terra, a erva, né? Veja só, Deus de alguma maneira já trouxe o seu juízo parcial e ele não permite que esses demônios, eles também atinjam uma área que não é o propósito de Deus para a ocasião. E isso nos mostra, nos reforça isso que eu estou falando. Como Deus limita e como Ele tem direcionado, né, os juízos dele em cada ocasião e para cada propósito. Isso nos dá uma esperança, até hoje mesmo. Então, amados, o que acontece conosco hoje, a gente pode ficar seguro que Deus não perdeu o controle da nossa vida, né? Que Deus, Ele, mesmo quando a gente peca muitas vezes, né, que a gente acha que Deus, assim, tem algo muito complicado, muito sensível, porque existe um tema que é batalha espiritual. Esse tema, infelizmente, ele é pouco abordado pelos ensinadores cristãos sérios e equilibrados. E quem instrumentaliza, quem fala sobre esse tema,
São pessoas que distorcem muito isso, muito, né? A batalha espiritual. E eles ensinam que há legalidades que nós damos para Satanás, há umas questões muito complicadas lá, maldição hereditária, enfim, uma série de questões que não é bíblica, tá? Que fere princípios bíblicos, soberania de Deus e uma série de coisas, enfim. Mas a questão é, mesmo quando as pessoas, elas, de alguma maneira, não atendem lá uma questão que Deus estabelece, nem por isso Deus perde sobre a vida da pessoa a soberania. Deus é soberano, né? Como a gente fala. Verso 6. Naqueles dias os homens buscarão a morte, não acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. Então olha que coisa interessante. Esses demônios atormentarão a população da terra, né? O tormento será tanto, a angústia será tanto, a perturbação será tanto, que essas pessoas desejarão morrer. Porém, Deus não permitirá que essas pessoas morram. Por 5 meses, esses demônios, eles vão atormentar as pessoas. Imagina como vai ser isso. Se hoje é muito complicado, a gente vê, eu não estou dizendo, afirmando, que as pessoas serão endemoniadas, como hoje existe a possessão demoníaca, né? O que é possessão demoníaca? É quando esse ser, né, o demônio, ele toma as faculdades mentais de uma pessoa, consequentemente seu corpo também, literalmente. Isso é possessão demoníaca, que é raro, não é? A gente vê. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas essas pessoas ficarão tão atormentadas que elas desejam morrer, mas Deus não permitirá que elas morram. Verso 7. O aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalo aparelhado para a guerra. E sobre a sua cabeça havia umas coroas semelhantes às de ouro. O rosto era como o rosto de homem, a descrição, né, desses demônios. Tinham cabelos como cabelos de mulher, seus dentes eram como de leão, tinham couraça como couraça de ferro, o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate, tinham cauda semelhante à dos escorpiões, aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Então olha como Deus concede, autoriza e limita também por 5 meses que eles façam isso, não mais do que isso, não matem, não façam outras coisas, né? Só atormentem, a gente não sabe exatamente como vai ser esse tormento, né? Psicológico, físico, enfim. Aí verso 11 diz, e tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Desculpe, amado, deixa eu tomar um golinho aqui, para molhar as palavras, né? Então o nome desse, como eu já li, mas vou ler de novo aqui, o nome desse anjo rei, né, era Abaddon, que é em grego, e Apolion, que é em aramaico, quer dizer destruidor, tá? Passado é já um ai, eis que depois disso ainda vem 2 ais. Então olha como os juízos eles vão se agravando e tem mais coisas aqui que vem para frente. Estamos na 5ª trombeta, vamos para a 6ª trombeta. Verso 13. Tocou o 6º anjo a trombeta, ouvi uma voz que vinha dos 4 pontos do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Já o negócio está feio aqui, ação demoníaca para todo lado. Existem 4 anjos que estão reservados desde o juízo lá da queda de Satanás, a 1/3 parte, aquela coisa toda, que aconteceu antes da criação do mundo. Jó, né, 38 vai nos dar a entender isso. E Judas, versículo 6, Judas não tem capítulo, né, é único. Verso 6 vai dizer que há anjos que deixaram a sua própria habitação, né, se tornaram demônios, e Deus reservou eles à escuridão até o grande dia do juízo. E a gente entende aqui que há esses 4 demônios que eles são tão ferozes que se Deus soltasse, permitisse que eles estivessem no mundo, de fato, eles iam destruir muita coisa, né? Lógico, com a permissão de Deus. E aqui mostra mais uma vez como Deus é soberano. Deus reservou, né? Prendeu lá, como vai prender Satanás depois, lá na frente a gente vai ver por 1000 anos. Ele prendeu aqui, ó, nesse período todo da história humana, desde a queda lá do Lúcifer e aquela coisa toda,
Esses 4 anjos, eles são soltos com um propósito. Eles estão reservados para o dia, para o mês, para o ano, para a ocasião aqui. Estão preparados para destruir a terça parte dos homens. Então imaginem, se fosse hoje, como a gente falou, né, 8 bilhões de pessoas no mundo, população. Vamos fazer aqui uma estimativa que 2 bilhões sejam de cristãos salvos e são arrebatados. Ficou 6 bilhões. Morreu um bocado de guerra, de fome, de peste, doença, um monte de coisa. Sei lá, 1 bilhão morreu aí por aí. Isso aqui é tudo um cálculo, né, meio... É fantasioso, mas não é uma coisa absurda, né? Fantasioso no sentido não é fantasioso a palavra. Estou aqui especulando, né? Especulativo. E aí, tá, então 6, sei lá, tem uns 4 aí, ou que seja 3 bilhões que ficaram. Esses 4 anjos vão matar uma terça parte. Se tem 3 bilhões, eu estou arredondando porque fica mais fácil para mim aqui, né? 3 bilhões em terça parte, ó, matou 1 bilhão de pessoas. Ficaram 2 bilhões na Terra. Então, esses seres demoníacos, eles de fato virão para destruir, né? Só que também lhes é autorizado apenas a matarem uma terça parte da população do mundo, não mais que isso. Agora, olha que coisa interessante, na narrativa continua aqui, verso 16. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e eu vi o número deles. 200 milhões de demônios, amados, chefiados por esses 4, tá certo? Olha que coisa terrível. Então, o João, ele não contou, porque não tem como contar 12 milhões, ele ouviu, né? Ele diz aqui, olha, 200 milhões e ouviu o número deles. Então, olha como Deus vai revelando, né? Aí, André, você falou que nem tudo é literal, a gente não pode considerar a palavra 1000 muitas vezes como sendo literal e tal. Pode ser que não seja literal, mas pelo fato de nem falar 1000 e milhões, a quantidade é absurda desses seres, né? Enfim, vamos lá. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre os que eles cavalgavam tinham couraças de fogo, de jacinto, enxofre, a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Esse simbolismo todo eu não vou ter condição de estar passando detalhe a detalhe para vocês, tá? O que é couraça, porque é de ouro, porque é enxofre, e etc e tal, se isso é literal ou não. Eu vou aqui dar uma passada por cima, muito detalhe eu não vou dar conta, tá? Mas enfim, a questão tudo isso será muito, muito aterrorizante, né? O aspecto, tudo que envolve aqui, fumaça com cheiro de enxofre, escuridão, o barulho que fazem esses demônios e tal. A gente percebe que o cenário todo, de fato, é algo muito assustador, amados, tá? Verso 18. Por essas 3 pragas foram mortas a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saía da sua boca. Porque o poder dos cavalos era na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante à de serpente, e tem cabeça, e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos pelas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, e de bronze, e de pedra, de madeira, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, das suas feitiçarias, das suas prostituições e das suas ladroices. Olha só como todo o juízo de Deus não é suficiente para que essas pessoas reconheçam e se arrependam dos seus pecados. A gente fala que o sol, ele tem 2 efeitos, dependendo do material que recebe o seu calor. Você tem uma argila e você tem uma cera. O sol, ele só tem uma ação, que é o calor. Se for argila, o sol endurece. Se for a cera, derrete. O juízo de Deus, a pregação do Evangelho, a graça de Deus também provoca 2 reações: quebrantamento, arrependimento e abandono do pecado, com endurecimento do coração e rejeição total de Deus. E é o que acontece aqui nessa ocasião. Só para a gente ver que tem pessoas que, mesmo Deus permitindo coisas ruins na sua vida, essas pessoas não reconhecem os seus pecados, são duras de coração.
aconteceu com o faraó lá atrás e tudo mais, né? Enfim, vamos agora entrar no capítulo 10 e aqui vai ter capítulo 10 e 11, né? Pelo menos até o verso 14 do capítulo 11, vai ter uma pausa, porque nós estamos na sexta trombeta e não vamos falar da sétima agora, tá? Capítulo 10 e 11 dá uma pausa aqui para falar de outra coisa que acontece lá nessa revelação, nas visões, né, que João está tendo, tá? Então, capítulo 10 começa assim: vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, seus pés como coluna de fogo, tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Veja que ser celestial impressionante, né? O tamanho dele. E clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões vieram soar as suas vozes. Então esses 7 trovões, na verdade, eram vozes emitidas, né, da eternidade, e João ouviu. Essas vozes traziam mensagens a respeito do futuro, do que iria acontecer. É interessante que João ele escrever, como ele vem escrevendo tudo, né? O que ele vê, o que ele ouve, a ordem que é falado, ó, João vai lá e escreve isso, porque tem hora que ele ouve, ele escreve, ele vê, ele escreve, né? Dá uma ordem para ele, ele vai e escreve. Aqui ele ouve também mensagens e ele vai escrever. Quando ele vai escrever, o verso 4 diz assim, ó: e sendo ouvidos os 7 trovões, as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não escrevas. Esse verso 4 nos mostra que há eventos e há coisas que vão acontecer no futuro que João soube, ele ouviu, ele entendeu, só que Deus não o autorizou a compartilhar com ninguém, não escreveu. Então o Apocalipse, o livro, ele fala dos eventos principais do que vai acontecer. Mas tem coisas que vai acontecer que Deus só revelou para João. Olha que coisa impressionante, amados. Aconteceu com Paulo em 2 aos Coríntios, capítulo 12, quando Paulo é arrebatado também aos céus, né? E ele ouve, ele sabe de coisas que ele também não compartilhou com as pessoas. Deus de alguma maneira não autorizou. Ele diz, né? Um homem no corpo, fora do corpo, não sei, foi arrebatado até o 3º céu. Ouvi coisas que ao homem não é permitido falar. Então, olha que coisa interessante, o verso 4 aqui nos fala, né? O anjo que vi estar sobre o mar, verso 5, sobre a terra, levantou a mão ao céu. Jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra o que nela há, e o mar o que nele há, que não haveria mais demora, mas nos dias da sua voz, o 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. Esse segredo de Deus está no capítulo 11, verso 5, que é o reino de Deus. Ó. Vamos lá pular para lá para o 11 e 15, depois a gente volta. 11 e 15. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então ele diz aqui, o segredo de Deus é justamente o reino de Deus que virá sobre a terra. Eu estou também seguindo a linha teológica, tá? A outra linha teológica que tem outra opinião, mas estou seguindo a linha teológica que considera, que afirma que haverá um período, né, literal de 1000 anos do reinado de Jesus aqui na terra. Né? Isso é chamado de milênio. A gente vai chegar lá também, mas tem um que diz que não é, que é o amilenismo, né? Então eu estou tratando aqui, seguindo o milenismo, que declara que, de fato, haverá um reino de 1000 anos, literalmente, onde Jesus pessoalmente reinará sobre a terra, onde haverá justiça, onde haverá paz, a terra será de alguma maneira reestruturada, enfim. E o amilenismo diz que haverá esse período, mas isso não é literal. Então essa é a diferença entre um e outro, tá? Mas é o reino de Deus, né? Que o livro de Apocalipse diz que Jesus regerá as nações com vara de ferro. Então olha só, né? O próprio Jesus pessoalmente estará aqui.
E é interessante, essa vara de ferro não é de uma forma a obrigar as pessoas, mas o governo de Jesus será de uma forma inquebrantável, né? Esse símbolo de vara de ferro, de uma forma inquebrantável. Jesus, ele reinará a ponto, e aí depois a gente vai ver, as pessoas, a longevidade de vida dessas pessoas, elas voltarão lá como era no começo, lembra? O povo lá vivia 800 anos, 900 anos e tal, não é? Quando a gente lê Isaías 65 e 66, principalmente, vai mostrar lá que um jovem morrerá com 100 anos. Ó, uma pessoa com 100 aninhos vai morrer e as pessoas falam, nossa, morreu tão jovem, né? É igual hoje, né? Tipo, morre alguém com 10, 12, 14 anos e fala, nossa, que dó, né? Tão jovem, morreu já assim. Então, naquele tempo, vai ser com 100 anos. Porque a longevidade, né, será aí restaurada também de vida, tá? Enfim, mas vamos lá. Verso de número 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar, sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse, toma-o e come-o, e ele fará amargo ao teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel, e havendo comido o meu ventre ficou amargo. E ele disse, importa que profetize outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Isso é um simbolismo, né? É uma visão que tem a semelhança de Ezequiel, o profeta lá que também trouxe um juízo de Deus sobre a nação de Israel na ocasião, antes do cativeiro, e foi-lhe dado também um rolo, né? Então a gente tem esse simbolismo de o rolo ser uma mensagem. E lá também ele come, é doce na boca, mas é amargo no ventre, né? Aqui também, ou seja, isso simboliza que a pregar a palavra de Deus e os anúncios da palavra de Deus, isso é prazeroso de alguma maneira. Mas olha como traz também esse aspecto do juízo de Deus e se torna amargo, ou seja, algo muito duro o que João ele tem aqui para pregar, para anunciar. E o verso 11 diz que importava que ele ia profetizar ainda muitos povos, nações, línguas e reis. Ele fez isso pessoalmente? Não fez, amados. Ele até morreu um pouquinho depois dessas revelações aqui, né? Ano 96, mais ou menos, por aí, 99. João já morre, aliás, não morre martirizado, não. É o único que morre de morte natural. Não é morte matada, é morte morrida, como a gente fala na teologia, né? Mas a questão é, olha só sendo pregado isso. Há muitos povos, nações, né, como diz aqui, línguas, idiomas, reis e etc. Então, isso aqui está se cumprindo ao longo da história. Capítulo 11, a gente entra aqui no capítulo 11 e a gente já vê outra ocasião aqui também. Foi-me dado uma cana, semelhante, cana entenda como régua, tá? Né, para medir. Semelhante a uma vara. E chegou um anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que adoram, e os que nele adoram. Como tem muita ação demoníaca, a gente vê também aqui, assim, ações angelicais aos montes também, né? Então a gente vai ver que, inclusive, depois vai se intensificar alguns embates espirituais entre anjos e demônios, tá? Mas a gente vê como é intenso também esses poderes angelicais, né? Agindo, ora trazendo juízo, ora executando uma outra missão. Mas enfim, o anjo deu então essa vara, essa régua, e falou para ele medir, isso tudo numa visão, claro, medir aí o templo de Deus. Então, olha, é direcionado a Jerusalém, né? Essa ocasião aqui. Deixa o átrio que está fora do templo, não meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Lembra daquelas expressões? Metade da semana, 1260 dias, se não me falha a memória, né? Um tempo, expressões, e aqui aparece 42 meses, que são 3 anos e meio. Os gentios vão, a expressão aqui é pisar a cidade santa, né? O verso 2, aqui eu quero pegar um texto lá de Lucas, capítulo 21, verso 24, né? Para mostrar lá que Jesus já falou desse acontecimento específico aqui que nós estamos lendo. Então, Lucas, capítulo 21, verso de número 24, olha o que Jesus já disse
lá no seu ministério, lá atrás, quando ele estava aqui na Terra. Ele vai falar, né, não só o 24, ele vai começar aqui no verso de número 5, na verdade, descrever todo esse período, né, princípio de dores, que a gente chama e tudo mais. Tá? Então, desde o verso 5. Mas eu quero pegar o 24, que a gente já vai direto, né? Ele diz assim, ó, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Olha que coisa interessante. Então Jesus já falou o que ia acontecer com Jerusalém. Isso começa, não é nem aqui, isso começa lá mesmo, na época dos apóstolos, no ano 70, depois de Cristo, né? Os apóstolos, alguns estavam vivos ainda. Paulo tinha morrido, no ano 70, Paulo morreu em 67, mais ou menos. Mas João estava vivo, tinha os apóstolos vivos ainda. Isso acontece quando Jerusalém é destruída, né, pelo general Tito lá, o general romano e tudo mais. E aí começa já a cumprir-se o início desse cumprimento, onde os judeus são espalhados por todo o mundo, eles vão voltar à cidade de Israel, de Jerusalém. Jerusalém é devolvida aos judeus agora, em 1948, um pouquinho depois do fim da Segunda Guerra Mundial, onde a ONU é criada, né? Organização das Nações Unidas, e aí a ONU, ela, né, por um voto, inclusive desempatado por um brasileiro, Oswaldo Aranha, olha que coisa interessante, né? Porque foi votado, Jerusalém ela vai ser devolvida aos judeus ou não? Porque até então estava sob o domínio dos árabes, e a guerra até hoje, desde que eu me conheço por gente, tem guerra lá naquele lugarzinho por conta disso. Esse é o ponto, né? Judeus e árabes disputando. E é uma profecia lá do Ismael e o Isaac, é isso mesmo, né? Os filhos de Abraão lá, né? Que eles iriam viver em guerra assim, ó, o resto da vida, da história humana. Mas a questão então Israel volta agora em 1948. Olha só que uma evidência histórica que de fato, né? Nós estamos partindo para esse final, esse princípio do final dos tempos, tá? Mas isso que acontece, e aqui em Apocalipse, isso é mostrado de uma maneira muito mais pontual e intensa. A Cidade Santa, ela sofre, né, esse ataque, ou seja, Jerusalém, por 42 meses, 3 anos e meio, então essa investida mundial, né, contra Jerusalém. Só para a gente entender como que vai se desenrolando agora em respeito ao povo judeu. Então Deus tratará no final dos tempos novamente, né, com os judeus. Tá? A gente vai ver que isso aqui também é algo a ser pontuado. Vamos lá, verso 3. E darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Ó, então 3 anos e meio falado de outras formas, né? 42 meses, 1360 dias. Vamos à leitura aqui porque tem uma curiosidade. Essas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Lá em Zacarias, capítulo 4, verso 11 ao 14, depois vocês anotem para depois vocês lerem lá, tá? Lá em Zacarias, capítulo 4, verso 11 ao 14, Zacarias também é um livro do Antigo Testamento que a gente considera ele um teor muito forte escatológico. Tem muitas visões lá, inclusive de alguns vigias, né, cavaleiros, bem semelhante ao que nós lemos aqui no capítulo 6, agora esqueci. Bom, enfim, nós lemos aí dos cavaleiros, capítulo 6. Capítulo 6 a gente leu dos cavaleiros, né? Aquele que eu falei agora para vocês um pouco. Mas lá em Zacarias também tem muitas visões escatológicas, tá? E uma delas é sobre justamente isso aqui, né? Lá em Zacarias. Fala de 2 oliveiras. Lá na ocasião, historicamente, representa ao sumo sacerdote, né? Josué, e representa Zorobabel, que era o governante. Então, 2 figuras, 2 autoridades na nação naquela ocasião. Aqui se refere a 2 pessoas que Deus, 2 profetas, que Deus ele levantará nessa ocasião, no período de 3 anos e meio, para profetizarem, denunciar. Isso é a mensagem básica do profeta, a denúncia, né, a respeito do pecado do povo. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos.
E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Essas as testemunhas. Tem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. Jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que é Jerusalém, né? Espiritualmente se chama Sodoma. Por quê? Porque Jerusalém nessa época terá muita, mas muita perversão, tá? Por isso que é chamado de Sodoma, né? No Antigo Testamento, lá Sodoma e Gomorra é a cidade conhecida pela perversão, promiscuidade, enfim, as questões imorais, né? E Egito, onde o Senhor também foi crucificado. Então é também chamado de Egito, porque o Egito era um lugar de muita idolatria, paganismo. Então Jerusalém nessa época será de fato, terá, né, essas características aí. Não sei se vocês sabem, mas... Eita, agora, não sei se eu vou lembrar exatamente, hein? Mas é coisa absurda. É em torno assim de quase 70%. Hoje, em Jerusalém, quase 70% da população, né, de Jerusalém, eles são ateus. Dá para acreditar num negócio desse, amados? Não são religiosos, judeus religiosos que creem em Deus. A população hoje da cidade de Jerusalém, né, é de 70% de ateus. Olha que coisa absurda. Então, só para a gente entender. É por isso que aqui, a cidade de Jerusalém, né, ou alguns judeus aqui, eles serão pervertidos, não serão pessoas que temem a Deus, tá? Aí diz assim o verso 9: E os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja por sepulcro. Ou seja, esses dois profetas serão mortos com a permissão de Deus, depois de terem cumprido o propósito de 3 anos e meio, profetizarem, denunciarem, né, todo o pecado de Jerusalém e do mundo, tá? Porque a gente precisa entender, amados, por exemplo, quando a gente leu lá no capítulo 1, nem sei se a gente leu, mas está escrito lá no capítulo 1, verso 7, Apocalipse, né? Que todo olho veria Jesus na sua vinda. Como que isso vai acontecer? Como que Jesus pode vir de uma maneira que todo o globo terrestre o veja? Hoje não é difícil de entender isso, porque assim, as câmeras hoje de televisão, elas podem transmitir para literalmente todo mundo, né? Então isso é muito tranquilo. E nessa ocasião histórica, a cidade de Jerusalém pode ter certeza que o mundo estará, né, de olho focado, como hoje também, né? Ainda o mundo, qualquer notícia, guerra, questão que acontece assim em Jerusalém, o noticiário corre o mundo, né? E aqui não será diferente, tá? Enfim, mas só voltando aqui, né, que isso acontecerá e todo mundo, literalmente todo mundo vai presenciar isso, né, esse fenômeno, mesmo porque é uma notícia boa para os jornais, né? Quem é que morre e fica lá morto, né, e depois de 3 anos e meio denunciando, enfim, essas figuras serão conhecidas mundialmente, tá? Verso 10. Os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presente uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Atormentado, né? Porque denunciaram o pecado, né? É igual o Elias lá, né? Chegou o perturbador de Israel. Elias, o homem de Deus, era um perturbador de Israel. Não é porque ele estava denunciando. Então ninguém gosta, né? Hoje, por exemplo, quando a igreja quer se posicionar e denunciar o pecado, a igreja é perseguida, mas, né? Por isso que a gente tem muitos líderes evangélicos que são bajuladores de políticos e poderosos, porque não são perseguidos. Agora, quando você quer se posicionar, denunciar o pecado das pessoas, pecado estrutural, nacional, enfim, individual, aí vem a perseguição, né? Porque é um confronto. Aqui não vai ser diferente, eles vão se alegrar, morreram, vamos distribuir, vamos fazer uma festa aqui, mas a festa dura pouco. Verso 11. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que viram. E ouviu uma grande voz do céu que lhe dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, olha só.
10ª parte da cidade caiu. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. Se foram mortos 7.000 homens e a 10ª parte, né, que diz, então a população era de 70.000, é isso, né, amados? Me ajudem, vocês são boas de matemática, as meninas sempre foram melhor do que os meninos de matemática na escola, né? E hoje não é diferente. Se a 10ª parte, não foram, não é a conta? não era, né? Mas vamos lá, pelo menos nas minhas experiências, as meninas, elas me ajudavam bastante para passar de ano. Vamos lá. A gente confessa pecado aqui também, né? Então a população lá será muito reduzida, por tudo que a gente vem lendo aqui, né? Muita morte, a população mundial será reduzida muito por conta de tudo que está acontecendo. E haverá também essa ocasião lá na cidade de Jerusalém, esse terremoto, tá? Os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai virá. Olha só que ainda tem muito mais juízo para acontecer. Agora, qual é a curiosidade que eu falei antes de ler aqui que tinha? Quem são esses dois homens? Os estudiosos, né, alguns têm opiniões diferentes. Alguns dizem assim, Moisés tinha poder sobre as águas, transformar água em sangue, e Elias fechava o céu, tinha autoridade para isso. E a gente percebe que há essas características nesses dois profetas, mas não são eles. E alguns falam, mas Elias foi arrebatado, não morreu, ele vai vir e tal. Não, né? Essas são especulações. Não se sabe ao certo quem serão essas duas figuras. A questão é que serão duas figuras literais, reais, melhor dizendo, né? Dois homens que serão usados por Deus com essa finalidade nesse tempo. E Deus, de fato, os blindará até se cumprir o seu propósito, né? E eles serão, porque todos estarão vendo o seu corpo lá 3 dias e meio, ninguém vai sepultar. Deus ressuscita esses homens e esses homens ascendem ao céu. Então isso também vai ser algo assim muito impressionante. Quando o verso de número 13, no finalzinho, diz que eles deram glória a Deus, é porque pelo espanto do que aconteceu, né? Ressuscitaram e subiram ao céu, essas pessoas de fato vão momentaneamente estarem dando glória a Deus nesse sentido. Porém, isso aqui é momentâneo, eles não se arrependem. Como muitas pessoas hoje, às vezes, diante de milagres, eles ficam impressionados, glorificam a Deus, mas isso não quer dizer nada e continua com a sua vida de pecado, né? É por isso que a gente precisa prestar muita atenção, muitas vezes que a gente pensa que milagres convertem pessoas, né? Curas, coisas assim convertem, não, amados. Isso desde lá do deserto, 40 anos, todos os dias, Deus realizando milagre aos olhos nu do povo, diariamente, 24 horas por dia, 40 anos. Milagre, coisa assim espantosa, né? Água saindo da rocha, chovendo KFC, né? Os franguinhos lá chovia e tal, e coluna de fogo, milagre visível, 40 anos, 24 horas. E a Bíblia diz que a maioria daquela população lá não entraram na terra por um motivo, incredulidade. Quando é que milagre gera fé em alguém? Quem precisa de milagre para sua fé ser gerada é porque é incrédulo, não tem fé, e aí precisa de uma coisa visível, né? Quem tem fé, se não acontecer nada, ele tem fé. Não depende, não é um Tomé. Mas vamos lá. Aí volta então, acontece isso no capítulo 10, né? E o capítulo 11. E aí agora retoma a 7ª trombeta, tá? Diz assim então o verso 15. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes, e diziam, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruires os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Houve relâmpagos e vozes, trovões, terremotos,
e grande saraiva. Então olha como a gente aqui tem a impressão também que tudo foi concluído, tudo acabou, Jesus vem reinando, o céu se abre. João tem uma visão interessante que ele vê a arca de Deus lá no céu. Essa arca, até hoje ninguém sabe o que aconteceu com ela. Lá na história antiga de Israel, quando foi invadido lá, né, Israel e tal, os povos, nunca foi achado a arca. Tem até filme que fizeram aí do Indiana Jones, né, a Arca Perdida. É interessante. Mas olha como ele vê aqui. Não estou dizendo que aquela arca foi arrebatada. Eu estou dizendo que quando Deus dá ordem para Moisés construir tudo que ele construiu lá, inclusive a arca e tudo mais lá, ele diz assim, olha, faz tudo que eu vou te mostrar. É possível que Deus tenha mostrado e tenha dado ordem para Moisés falar coisas que haviam semelhantes no céu, né? É possível, mas a questão então João tem toda essa visão e Jesus já vindo para reinar. Então aqui a impressão que dá é essa, Vanessa, que você pontuou. Mas acabou tudo? Então já foi o juízo, tudo foi derrotado e Jesus vem para reinar? Não, a gente vai ver que não. A gente entra no capítulo 12 agora aqui com outras informações, né, que parece que não tem nada a ver, porque a gente vai ver aqui que vai trazendo uma profecia que é interessante. Essa profecia aqui é uma profecia que ela fala tanto do futuro quanto do passado. É algo único, pelo menos que eu lembro agora, em toda a Escritura, é algo único. É uma profecia única que fala do passado e do futuro. Tem profecia que fala do presente e do futuro, né? Nos Salmos lá, por exemplo, fala do presente lá de Davi e aponta para Jesus. Aliás, a maioria ou grande parte das profecias, elas falam de um contexto histórico, mas elas têm essa, a gente chama de dubiedade, né? Ela é uma profecia dupla, falando da ocasião lá, mas sempre apontando para o Cristo, para aquilo que aconteceu no futuro. Aqui é diferente. É uma profecia que ela vai falar do futuro e do passado, ela retroage. Vamos ver isso aqui, ó. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Lembra lá do sonho de José, né? Que eu falei alguma coisa das estrelas? Olha como se assemelha aqui, né? Estava grávida com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E viu outro sinal no céu. Eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre as cabeças 7 diademas. Lembra desse simbolismo? 7 cabeças vai falar de fato de uma confusão muito grande. Imagina só, uma cabeça já é difícil, né? Imagina 7 cabeças. A gente vai ver sempre essas questões de confusões, muita confusão nesse tempo, né, entre os homens e tudo mais, tá? Então, esse dragão que simboliza, o texto vai ser claro aqui, o próprio Satanás, né? 10 chifres, ou seja, há um poderio que Deus lhe dá, permissão, né? E diademas, também algumas, entre aspas, vitórias, né? Coroas, diademas, que ele vai obtendo em algumas ocasiões da história. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragasse o filho. É aqui, nesse texto, que nós, né, aqueles que estudam a Bíblia, tal, dessa forma mais técnica, a gente depreende essa questão. Ó, o diabo, quando se rebelou no céu, levou a terça parte dos anjos. É justamente desse texto aqui, tá? E aí é interessante, verso 5, e deu à luz a um filho, essa mulher vestida de sol, um varão que havia de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Do que fala esse texto até esse verso 5? De Israel. A mulher vestida de sol representa Israel, Jerusalém, né? Tem outros textos na Bíblia, Novo Testamento também, falando de Israel como uma mulher, lá nos profetas do Antigo Testamento e no Novo Testamento, né? Dessa metáfora, né? A mulher como sendo Jerusalém, o Jerusalém representando, ou melhor, a mulher representando Jerusalém, né? Então, essa figura não é estranha, não é só aqui que aparece, né? A igreja é representada como a noiva também, enfim.
e dá à luz a um filho, né, que é o próprio Jesus, ou seja, Jerusalém, né, onde Jesus nasce, e o dragão, esperando a mulher dar à luz, quer tragar esse filho, né, que é o próprio diabo tentando, quando Jesus viesse à terra, e quando de fato veio, usando lá Herodes para tentar matá-lo, né? Mas o texto vai dizer que ele é arrebatado para Deus e o seu trono. É claro que é de uma maneira muito genérica aqui, não conta a história do ministério de Jesus nem nada, só esse evento mais genérico, né? E a mulher fugiu para o deserto, onde havia lugar preparado por Deus para ali que fosse alimentada durante 1260 dias. Ó, o que diz aqui? 3 anos e meio. Então, olha só, até o verso 5 falou de Jesus e tal. Falando agora da mulher, que é Israel, fala-se aqui de alguns judeus, alguns cristãos possivelmente, na grande perseguição do diabo no final dos tempos contra o povo de Deus. Deus preparará um lugar para que eles se refugiem durante essa grande tribulação, 3 anos e meio, né? Que é aqui há 1260 dias, tá? E por Deus lá, esse povo é cuidado. Isso aconteceu na história em outras ocasiões, mas aqui de novo acontece. Agora olha que coisa interessante, o verso 7. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. Batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Tá vendo como a gente leu lá no capítulo 9, né? Que aconteceu lá? E aqui, aconteceu de novo a mesma coisa? Não é que aconteceu de novo, é que aqui a história é recontada com outros elementos. Percebe como é muito claro isso, né? Quando a gente já tem essa informação prévia. E a explicação é muito clara. Quem é o dragão aqui? É Satanás, é o diabo, a antiga serpente, né, que enganava todo mundo, enfim. Ele foi expulso do céu, de qualquer acesso ao céu. Quem expulsa? Miguel. Todas as vezes que Miguel aparece na Bíblia, é sempre defendendo a nação de Israel. O arcanjo Miguel, todas as vezes que ele aparece, é sempre defendendo a nação de Israel. Tá? Seja lá, né, no corpo de Moisés, seja lá em Daniel, que eu estou lembrando aqui, essas 3 ocasiões, né? Lá em Judas também conta e tal, justamente que ele estava escondendo o corpo de Moisés, né? O diabo lutando com ele, o próprio Satanás lutando com ele. E aqui da mesma forma, em relação. Então, alguns dizem que o arcanjo Miguel é esse anjo que ele é exclusivo, né? Por assim dizer, para defender a nação de Israel, tá? O arcanjo, né, no estudo da angelologia, seria um chefe dos anjos, um anjo com um poderio assim diferenciado, né? Arque, né? Arque, esse termo é chefe mesmo, é superior, tá? Arque, né? Angelos, arcângelos. Enfim, mas vamos lá. Então o diabo é lançado na terra, não tem mais acesso ao céu, e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. A gente lembra de Jó lá, né? Então, acusando diante de Deus, acusando. Aqui já não tem mais, ele não tem mais esse acesso. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos aos céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Olha que coisa interessante, esse é o único lugar da Bíblia que nos leva a entender o limitado conhecimento de Satanás. Então agora que ele sabe que pouco tempo lhe resta, né? Ele não sabe, ele não é onisciente, Satanás não sabe de todas as coisas, mas aqui ele já percebe que de fato tem pouco tempo aqui que Deus vai trazer o juízo sobre ele, tá? E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera luz ao varão. Então, ó, ele persegue os judeus, né? Persegue a nação de Israel de uma forma muito mais intensa. A gente depois vai ver no capítulo 13 aqui, que ele usa duas figuras, que é chamado de anticristo e falso profeta. Daqui a pouco, ou melhor, na próxima aula, a gente vai ver sobre isso aí. Então, verso 14. E foram dadas à mulher, ou seja, a nação de Israel, né? Lá Jerusalém, judeus, 2 asas de grande águia,
Alguns pensam que o simbolismo dessas duas asas de grande águia, são dois meios que Deus vai usar para amparar Israel, né? Sobrenaturais, que é um poder angelical, a gente vê isso no capítulo 8, verso 13, os anjos, né? Poderes angelicais para estar agindo para preservar Israel ou alguns judeus. A gente viu lá que vão ser protegidos, 144 mil, aquela coisa toda, não literal, ou pode ser, quem é que sabe? Eu não sei. Então, esse poder angelical, uma das asas, e a outra seria a própria natureza. A gente vê isso no verso 16 aqui. A gente vai ver isso, ou seja, talvez um lugar que eles possam se abrigar, onde terão uma proteção natural. Alguns até pensam que é a cidade de Petra. Vocês já ouviram falar nessa cidade de Petra? Ela é esculpida na rocha mesmo, assim. Tem uma novela aí, Aqui tem umas irmãs que gostam de novela, né? Eu não assisto. E foi falado muito aí sobre a cidade de Petra. Talvez, não está afirmando, enfim. Mas pensa-se que essas duas asas que Deus concede são poderes angelicais e algum meio natural que os judeus vão se proteger nessa grande perseguição, tá? Então, olha só, essas duas asas para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentado por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Tá vendo? Ó, volta de novo, né? Aquela contagem lá de 3 anos e meio. Um tempo e tempos e metade de um tempo. Então, durante essa segunda metade da tribulação, a chamada Grande Tribulação, onde se intensificará muito a perseguição contra o povo de Deus, contra os judeus e alguns cristãos, possivelmente, né? Enfim, que depois do arrebatamento ficaram aqui, mas se arrependeram ou aceitaram Jesus no meio da caminhada, aí ninguém sabe. Mas enfim, Deus os guardará, os protegerá. Da mesma forma que fez com Jesus, que mandou Jesus bebê, mandou José ir para o Egito lá, porque ele protegeu lá contra Herodes. Olha como vai se repetindo, né? Algumas ações de Deus aí na história. Verso 15. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente fizesse arrebatar. Como eu disse para vocês em algumas aulas atrás, geralmente, no livro de Apocalipse, quando aparece esse simbolismo rio, né, mar, refere-se a multidões, a pessoas, a nações. Tá? Então, olha só, Satanás, ele instigando, estimulando, persuadindo, conduzindo de alguma maneira povos, nações, né, para estar perseguindo Israel. Tá? Então, mas fala como essa forma figurada. Né? A serpente lança da sua boca atrás da mulher, que é Israel, água como um rio para que pela corrente fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, por isso que eu disse aqui que uma das asas possivelmente é algum meio natural. A terra ajudou a mulher e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara na sua boca. Então olha só, como algum meio natural vai impedir que as nações possam estar alcançando esse grupo, né, de pessoas aí que é o povo de Deus na ocasião, ou pessoas serem guardadas por Deus. Verso 17. A gente encerra aqui o capítulo 12. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, olha só como um grupo de pessoas é protegido, mesmo assim Satanás ele se volta ainda contra outras pessoas, outro grupo, né? Que de alguma maneira eles representam Deus, enfim, judeus, né, ou algo. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e